integrativos. E eu sou Luciana e lhes peço permissão para iniciar a construção do nosso saber integrativo sobre o reconhecimento das nossas multidimensões em seus multiníveis no contato da nossa vivência que nós vamos construir nesse momento, nesse dia e no nosso vídeo. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, educadora, epistemóloga, investigadora científica, brasileira de nascimento, uma jornada de mais de 15 anos de exercício profissional no Brasil, na psicoterapia clínica de modo integrativo, na educação, formação integrativa de profissionais de saúde, nos processos integrativos corporativos, com pessoas, enfim, em todas as possibilidades integrativas que eu construo no meu processo integrativo de viver, nas possibilidades individuais, grupais, corporativas, clínicas, de desenvolvimento de potencial, de competência, enfim, todos os aspectos vivenciais integrativos. Sou brasileira de nascimento, me entendo terrena, cosmopolita, cidadã do mundo e atualmente vivo em Portugal e já tendo também um trânsito aqui de formação na Universidade do Minho e também de investigação, de construção pela Universidade de Trás-os-Montes e Douro, enfim, sou eu, Luciana. E então vamos começar a construção do nosso saber integrativo de hoje. Nós estamos falando do nosso contato e viemos falando da possibilidade do nosso contato ser superficial, ser sustentado, ser profundo. E já trabalhamos esse aspecto dessa escolha. Nós temos uma tendência por economia de processualidade, de um contato superficializante, de repetição, de reprodução automática, mas do qual nós podemos exercer o nosso direito livre de escolha, de abrir questionamento e escolher, sustentar o contato, para executarmos o que nós vamos construir como saber integrativo neste momento, que é o reconhecimento dos multiníveis de ação e inação, das nossas multidimensões, na nossa vivência, e aí podermos, neste ato do reconhecimento, identificarmos os elementos que também numa construção anterior estávamos trabalhando, da espontaneidade, da originalidade nossa e dos elementos que nos constituem, mas que versam das heranças que nós adquirimos nas nossas escolhas de convívio, escolhas de parceria, ou naquele momento onde ainda não tínhamos nos apropriado da capacidade plena de escolher e convivíamos por dependência daqueles outros seres vivos que nos protegiam, nos supriam, nos ofereciam aquilo que nós diretamente não tínhamos autonomia para produzir e nos oferecer. E reconhecendo, identificando os multiníveis de ação e inação de nós, das nossas multidimensões, nos seus aspectos próprios, espontâneos, originais a nós mesmos e naqueles que nós herdamos
na nossa vivência, na nossa história de vida, na nossa autobiografia, podemos então abrir os questionamentos sobre a possibilidade de escolhermos níveis ainda mais ativos e mais presentes da nossa originalidade, da nossa espontaneidade, e aí entrando num processo de desenvolvimento de habilidades, capacidades, potenciais que por vezes estão ocultados de nós mesmos lá no inconsciente ou estão inativados pela escolha de vivenciarmos de vivenciarmos os modelos, os esquemas herdados ou eleitos de outrem herdados na nossa vivência ou eleitos como melhores ou mais exitosos do que os nossos, pela exposição desses modelos em meios de convívio social, em meios de comunicação social, em meios de troca, né? Meios, canais, né? De troca social, ao invés de sustentarmos o contato e reconhecermos os nossos próprios multiníveis de ação e inação das nossas próprias multidimensões. Então, este é o caminho da construção do nosso saber integrativo de hoje. E aí ficam-se as possibilidades de executar essa escolha. Todos nós temos na nossa inteireza a ação do nosso direito livre de escolha. Momento a momento, circunstância a circunstância, nós estamos exercitando o nosso direito livre de escolha. Inclusive quando aparentemente, superficialmente no nosso contato, percebemos que não estamos executando o nosso direito livre de escolha, mas o estamos. Estamos executando o direito livre de escolha de repetir, reproduzir aceleradamente, automaticamente, modelos, esquemas, procedimentos de outros seres que não são os nossos. E estamos também, nesse momento, executando o nosso direito livre de escolha, tal qual também podemos estar executando o nosso direito livre de escolha de termos um contato superficial conosco mesmo, um contato automatizado, repetitivo, daqueles esquemas, daqueles modelos, daqueles procedimentos que nós desenvolvemos anteriormente, em épocas anteriores, e que nós escolhemos como mantê-los num superaprendizado e já no automatismo. Nós também estamos escolhendo. A nossa vivência, ela se dá num ato contínuo de escolhas, situação a situação, momento a momento, mesmo que nós no nosso contato superficial não percebamos dessa forma, porque num contato superficial, acelerado, permitimos a ação de automatismos que nós fomos adquirindo e fomos desenvolvendo por aceleramentos do nosso contato ou por efeitos da nossa inteireza no mundo que trouxeram lá classificações devido às dificuldades, às formas de ação, de ativação das nossas multidimensões que causaram disfuncionalidades a nós mesmos, que causaram ruídos, que causaram no nosso próprio sistema de classificação aspectos que foram desprazerosos e como efeitos daquelas nossas ações, das nossas inteirezas, e que nós
atribuímos como não sendo aquelas que nós escolhemos como de primeira eleição da nossa escolha para que nós possamos vivenciar. Então, quando nós estamos falando do reconhecimento, nós primeiro temos que partir de contatos que são sustentados, contatos na nossa vivência com os diversos elementos de modo sustentados e com a nossa inteireza, buscando as multidimensões cognitiva, afetiva, do campo da sensação, somáticas que estão no corpo, com a sua bioenergética, com a sua fisiologia, com todo o seu trânsito de fluidez, sendo contatadas, da nossa autobiografia, com a nossa história de vida, com as nossas classificações, com os nossos esquemas, com os nossos modelos, com os nossos parâmetros de justas medidas, com os nossos aspectos de transpessoalidade, onde descentramos de nós e centramos no outro ou no coletivo, os nossos parâmetros de transcendência de aspectos que são maiores do que os nossos, tomam a dimensão de sagrado, de divino, de muito importante para nós, as nossas dimensões sociais, relacionais, nos momentos de troca do ato, que interfere e que traz efeitos e que retroage, reverbera, retorna a nós e nos promove mobilizações. Em todo esse contexto multidimensional, o reconhecimento prescinde de um contato sustentado para que nós nos questionemos das manifestações ou inações, das ações ou inações, em que gradações, em que níveis dessas multidimensionais naquele momento da vivência e possamos desenvolver uma habilidade muito exacerbada e muito presente de executar esse automonitoramento de reconhecimento com esses questionamentos e ao obtermos o reconhecimento dos multiníveis de ação e inação, através desses questionamentos sobre o que estamos pensando, o que estamos sentindo, como é que está o nosso comportamento, do nosso conjunto todo, físico, gestual, da nossa comunicação verbal, como estão as sensações sobre o nosso corpo, o que elas, em termos de signos e significados, símbolos, nos estão transmitindo, que são as emoções, que memórias da minha história de vida estão ali se manifestando na minha mente de modo mais invasivo, sem um investimento meu, e como elas são, que multidimensões elas estão destacando, quais são as nossas memórias, a nossa história de vida que nós investimos em querer ter contato nesse momento. Cadê os outros à nossa volta? Como estamos trocando, intervindo neles e eles em nós, na nossa dimensão social, relacional? Essa fluidez do meu conjunto, dessa minha inteireza com essas multiníveis de ativação e inativação das multidimensões está de acordo com as minhas definições de justas medidas, os meus critérios próprios de classificação, com os meus também critérios de interesses e desejo, também estão, como eles estão relacionados com os níveis transpessoais e transcendentais que eu assumo, que eu considero
ou seja, na relação com os outros, nesse tempo, nesse espaço, na relação com coletivos, com forças maiores. Esse reconhecimento das nossas inteirezas, com as nossas ações nos multiníveis e nas suas multidimensões, a partir de contatos sustentados, abrindo esses questionamentos, perguntando a nós mesmos, nos possibilitam que nós imediatamente, consoante esse contato sustentado e esses reconhecimentos, possamos abrir os registros das multidimensões, nos seus multiníveis de ação e inação, que nós precisamos transmutar. E em que níveis? Se serão pequenas modificações, mais consideradas como ajustes, ou se serão ajustes nos multiníveis, nas gradações, ou se serão, por exemplo, ações que dependem mais de uma intensificação, de uma intencionalidade, de uma vontade, de uma volição mais imperante nossa para que, por exemplo, altere em níveis maiores as suas gradações de ação ou de inação e possam ali naquele processo estar presentes. E se são possíveis estarem presentes naquele processo, naquele momento, naquela circunstância, se nós já temos ali todos os recursos, todas as capacitações, as habilidades, os potenciais para serem articulados para esses processos de mudança, ou se vão demandar um registro e um investimento maior de ação nossa sobre nós mesmos nesse movimento de reconhecimento, para que possamos também adquirir novas possibilidades, novas informações, novos conhecimentos e articularmos a introspecção deles para que desenvolvemos a capacitação, o saber para entrar nos processos de modificação, de mutação de nós mesmos e colocarmos isso no nosso caminhar existencial, no nosso processo integrativo e desenvolvendo um reconhecimento e uma escolha de um contato aprofundado e de um processo de transmutação mais profundo e que vai envolver modificações, mudanças em múltiplas dimensões, em seus múltiplos níveis de ação ou de inação, e que vão caracterizando gradualmente as nossas inteirezas de modo novo e que prescindem muitas vezes também a definição de novas parcerias, o encerramento de parcerias já executáveis e que não estão abertas a processos de modificação e que vão gerar efeitos nas nossas dimensões sociais de modo maior, efeitos também no nosso sistema de justa medida, de classificação, de categorização, de parâmetros que nós temos memorizados. Vamos construir parâmetros novos e vamos investir com muita volição, com muita vontade para que eles se consolidem, se repitam, se fortaleçam e sejam os indicadores de primeira escolha nossa e nós queremos continuar investindo neles. Então, todo esse é o movimento do nosso reconhecimento, que prescinde de um contato sustentado minimamente e os seus níveis de registro para investimentos de procedimentos de mudança, para que nós possamos, nessas possibilidades de escolha, exercitarmos o nosso contato com dimensões nossas que ainda são ocultas a nós e, portanto, são denominadas como inconscientes, e possamos contar com essas ações de modo espontâneo, original,
articulado com as nossas inteirezas nos seus multiníveis de ação, de inação, nas nossas multidimensões, e aí realizarmos os potenciais de desenvolvimento, de capacitação, de novos movimentos na nossa vida, de novas construções com a nossa inteireza, de novas possibilidades às nossas multidimensões e de novas processualidades nos nossos multiníveis de ação e inação, de novas integrações, novas conexões. É através do processo de reconhecimento, que também pode ganhar um nome mais moderno, autoconhecimento, conhecer sobre nós mesmos, a partir daquele contato sustentado que nós nos questionamos sobre os nossos multiníveis de ação e inação das nossas multidimensões, é que nós vamos reconhecendo a cada um deles, e ao reconhecer a cada um deles e como eles estão ali ativados e inativados, em que gradações, poderemos escolher ativá-los e inativá-los em outras gradações, como podemos também escolher os processos que os transmutam a partir de exclusões de aspectos próprios, de abertura para a busca de um ato de investimento, de novas possibilidades, de novos saberes, e articulando aquilo que está oculto de nós mesmos quanto vias de espontaneidade, originalidade própria, e integrando, conectando em novos caminhos e novas possibilidades, novas versões de nós mesmos, e investindo nessas possibilidades para que possamos viver as nossas inteirezas e desenvolvê-las, desenvolver a nossa inteireza com potenciais, com capacitações, com habilidades novas, e ao executá-las nos nossos níveis multidimensionais de relação, de nos relacionarmos, de trocarmos, desenvolvermos ainda mais as nossas possibilidades, as nossas gradações, os nossos multiníveis de ação e inação, e prosseguirmos na nossa vivência inteira, em ato contínuo, em tempos e em espaços novos, com seres vivos distintos, e aí desenvolvendo a nossa inteireza de modo muito mais profundo, muito mais potente, muito mais capaz, muito mais hábil, e também muito mais espontâneo, muito mais original, que é o nosso processo de vida em planeta Terra possibilita, e nestes movimentos estabelecendo os nossos próprios parâmetros de qualidade de vida, de bem-estar, de satisfação, com a nossa inteireza que nós contatamos, que nós reconhecemos e que nós sustentamos essa escolha de contatar a nós mesmos, de reconhecer, de autoconhecer a nós mesmos e de proceder aos processos de aprendizado, de transmutação, de desenvolvimento de nós mesmos, a partir de tudo aquilo que nós já conscientemente contatamos, escolhemos contatar, e daquilo que nós ainda não escolhemos porque está oculto a nós mesmos lá no inconsciente, e é um eterno convite para que nós queiramos escolher contatar, reconhecer, autoconhecer e articular quanto potencial para que torne-se consciente a nós e integrado às nossas inteirezas e ofertado nas nossas vivências, que trarão os seus efeitos e os seus retornos para que o processo continue
vivencial, em ato contínuo e integrativo de nós mesmos, com todas as nossas possibilidades. E assim, nesse processo de nos reconhecer, reconhecemos aquilo em nós que não é nosso, mas foi herdado, foi introspectado, introjetado, é um parâmetro, é uma possibilidade, e que nós possamos, ao reconhecer, escolher se vamos por essa via integralmente ou parcialmente, ou em que aspectos podemos já tornar aquilo que foi apreendido do outro como uma possibilidade de construir a nossa espontaneidade e originalidade sobre aquilo e termos aquele outro parâmetro como uma base e que nos permite construir a integração de nós mesmos, do reconhecimento das nossas multidimensões, daquilo que já se integra, daquilo que já nós elegemos como plausível de permanecer e daquilo que nós já consideramos como necessitado de modificações e que vamos investir dos meios para modificar. Então, assim, vamos vivendo integrativamente a nossa existência, preservando a potencialidade de vivenciarmos o nosso projeto de vida, a nossa construção de vida, a partir dos contatos sustentados e do reconhecimento dos multiníveis de gradação das nossas multidimensões envolvidas, e a cada momento de reconhecimento, identificarmos por questionamento aquilo que espontaneamente é nosso, é originário nosso, ou aquilo que não é e que já podemos desenvolver aspectos nossos, ou aquilo que não é, que é herança herdada, adquirida das relações de outros ou de outrem, que possamos abrir processos de transformação, de modificação para aspectos nossos e ir praticando isto no mundo, nas nossas relações sociais, e tendo contato sustentado e reconhecimento dos efeitos que isso traz e englobando nas nossas escolhas cada vez mais os nossos próprios processos em detrimento dos processos dos outros para desenvolver a nossa potencialidade, a nossa capacidade plena, o nosso ser no mundo e todos os efeitos que ele proporciona. E essa é a construção do nosso saber integrativo sobre o movimento de reconhecimento de nós mesmos, também chamado de autoconhecimento, de modo integrativo, que nós realizamos nesse momento, ao qual eu vou manifestando a minha gratidão profunda por ter sido possível construir, e vou convidando aqueles que me acompanham que possam colocar o seu like, o seu joinha e compartilhar o vídeo, se assim o acharem que é digno. Aqueles que têm questionamentos, sugestões temáticas, que possam escrever nos comentários do vídeo. E aqueles que, ao confiar no desenvolvimento do meu trabalho, quiserem contatar-me, na descrição do vídeo há o nosso e-mail de contato. Será uma honra poder estar em contato e desenvolver processos integrativos vivenciais com cada um de vocês. Por hora, eu vou concluindo, encerrando a construção desse saber integrativo de hoje.